Olá, mais uma vez por aqui, pessoal. Hoje nós vamos falar aí, responder, né, uma pergunta que muitos nos fazem aqui, que é referente aos raios, né, que nós utilizamos aqui no nosso trabalho, né, que são os 12 raios. Então nós vamos falar aí um pouquinho de cada um rapidamente, só para a gente colocar o que isso significa e qual raio, né, o que cada raio significa aqui neste posicionamento que nós temos aqui. É, Nós sabemos então que os raios eles são elementos, né, que nos fortalecem a cada dia. Esses 12 raios foram identificados em virtude das condições até divinas, né, qualidades divinas, vamos dizer assim, que nós temos em relação a essas. E foi identificado com essas cores, né? São 12 cores diferentes uma da outra e que bem posicionada, por exemplo, na mesa quantiônica aqui, as mesas radiônicas, tem, né, os 12 raios, e esses raios, então, é que trazem aqui para nós, quando a gente vai identificar com o pêndulo, né? Nós utilizamos aqui o pêndulo. Na Morphos, nós também utilizamos esse trabalho, só que podemos fazer sem a mesa, porque nós também temos o gráfico, né, desses raios para a gente utilizar na box, né, da nossa Morphos, e podemos então identificar por lá também nessas terapias, né, que envolve esse tipo de, considerando, né, os raios aí a serem tratados ou que vão tratar aí, ajudar no tratamento, auxiliar no tratamento das pessoas, né, tá? Das consciências como um todo. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui o que a nossa compreensão e o que significa aí cada raio desse. O primeiro raio aqui que nós identificamos é o raio azul. Esse raio azul, ele é o raio que ajuda, né, a entrar em contato com, vamos chamar de computador central, ou seja, é o centro ali, é o empoderamento, né? Ele traz aí a qualidade divina dele, é sempre a fé, o poder, a proteção, a determinação, o ânimo e a coragem que se tem aí de um determinado ser, de uma determinada consciência. Nós terapeutas, né, tem que sempre estar ligados nesses movimentos, né, de fé, de autoacreditar, né, de autoconhecimento. Então, nós entramos aí nesse túnel do tempo, vamos dizer assim, passado, presente e futuro, de forma bem ampla, e nós temos então o apoio principalmente deste raio central, desse computador central, que é o raio azul. Ele nos redireciona então numa composição assim energética, na condição do plano divino de orientação, né? Eu me oriento com esse divino ou com essas energias e também da formação, né, para atingir, até a gente atingir então o plano de perfeição ou desse empoderamento através dessa determinação, desse ânimo, dessa coragem que temos e também da proteção, focado aí no físico, né, nas manifestações que temos físico, mental e emocional. Depois nós temos aí o segundo raio, que é o raio amarelo, e esse raio é um raio, a própria cor, né? Já traz aí a questão da iluminação, né? Iluminação da mente, ou seja, é aquilo que abre a nossa alma, né? Para o esclarecimento, acessando o conhecimento espiritual, né? Nós acessando o nosso próprio conhecimento, ou o conhecimento aí dos nossos assistidos para auxiliar nos tratamentos. As qualidades divinas que nós temos então nesse raio, não podia ser diferente, né? A iluminação, o equilíbrio, o discernimento, a sabedoria, né? Traz muita sabedoria e também traz a paz e a harmonia quando estamos utilizando. Corrige, então, a função principal é corrigir a nossa personalidade com o discernimento, através do discernimento que vamos tendo com as coisas e tornando-nos, então, sensíveis e atentos e sempre corretos ao que estamos fazendo. Esse, então, é o raio amarelo. Nós temos aí o raio rosa, que
o rosa, né, é uma cor muito utilizada em relação ao amor, e aqui também não podia ser diferente. É um raio assim que transmite o amor incondicional. É a força, né, que sustenta tudo e toda coisa, ou seja, toda pessoa, né, toda coisa ou pessoa, ou as consciências, né? O amor incondicional consciente, de expansão consciencial. Na Terra, nós amamos, né? E sustentamos muita coisa com o que compactuamos, ou seja, compactuar com esse amor incondicional que traz, então, a qualidade divina deste raio é o amor, a gratidão, a reverência a toda a nossa vida, né? A generosidade, a gratidão, né? Está muito ligado com isso, mas também tem a parte da tolerância, da, da harmonia, da presença da bênção, né? Nessa manifestação que nós estamos aqui, ou seja, a bênção, ou seja, a gratidão que temos em aquilo que recebemos. Nós temos o raio branco também, que é o raio que sustenta a perfeição realmente a ser atingida e passa pelo então o branco, né, representa aí a purificação, atingir a pureza. As qualidades divinas então é a pureza, a esperança em ação, a ressurreição, o renascer das cinzas, né? Que nós falamos da questão da fênix, é a ascensão, a plenitude, então, dessa harmonia, dessa paz, dessa pureza. Está muito relacionado, então, a passar uma harmonia, né? Passar uma harmonia e deixar de lado os conflitos, né? Essas crenças que nos limitam. Um exemplo, então, físico disso é ir do carvão ao diamante, ou seja, esse polimento que nós temos através do amor, essa sustentabilidade através do amor. Nós temos o raio verde, que é o raio que nos direciona à verdade suprema, a verdade suprema e iluminada, essa verdade que cresce a cada dia em nós, né? Essa consciência, essa conscientização daquilo que somos e daqui por que estamos aqui. Neste raio, inicia-se, está sempre assim, um começo, né? Inicia-se séculos, milênios, e não há quem não faça aquela pergunta, né? Em busca de verdadeiras respostas. Então, esse raio nos traz muitas respostas, é o raio das respostas. É a qualidade divina, então, é a verdade cósmica em ação. Agir em busca dessa verdade, buscar sempre a verdade. Tem muito poder de cura este raio. É uma cura tanto para gerar para outras pessoas, para os assistidos, como para gerar para nós mesmos. Então, essa autogeração de cura que nós temos, que vem em relação da nossa dedicação e da consagração de tudo aquilo que fazemos. Nós temos também o raio rubi, que é o raio que manifesta o serviço que nós estamos aplicando, né? As suas qualidades divinas é a paz, a força para prestar serviços à vida, contribuir com a humanidade, a serenidade, a devoção que temos, o desprendimento que temos das nossas crenças ou das coisas materiais, em busca então dessa bem-aventurança, né, divina, buscar a Deus, né, muitas vezes está muito relacionado com isso. E utilizar-se dessa bênção, né, que recebemos e dessa devoção que temos em relação a promover, então, especialmente a cura emocional em nós mesmos e auxiliar a cura do nosso semelhante, do nosso próximo. Nós temos o raio violeta, que esse raio é um dos mais falados, né? E ele é o raio que trabalha sobre a liberdade, né? Sobre o fortalecimento da liberdade, a transmutação, orienta-nos a dirigirmos, então, para o verdadeiro caminho. Essa transmutação para o verdadeiro caminho e também ao desapego, né, daquilo que nos prende a todos os sentidos, né, que essas crenças limitantes ou crenças moldantes, né, que trazem aí para nós em relação à nossa própria existência e a nossa estada aqui nesse planeta, ou seja, nesta encarnação, muitos dizem assim. E as qualidades divinas, então, é a transmutação, a libertação,
Muitos falam até da misericórdia, do perdão, mas muito relacionado também à purificação e ao poder que temos de ação em relação à nossa própria liberdade e a condicionar, então, aos caminhos que vamos encontrando pela nossa vida. Dar sentido a isso, né? Nós temos o raio turquesa, que é o raio que nos direciona ao princípio espiritual. A propriedade desse nosso princípio espiritual. Isso é bem relevante porque nos move à direção do progresso, né? Do progresso cósmico, do progresso espiritual, a ascensão espiritual a nesta nova era, inclusive, na transição planetária que nós estamos passando. Isso é muito relevante. As qualidades divinas é a clareza, a vivificação ou a percepção divina de nós mesmos e do nosso semelhante e de Deus como um todo, né? Tá? Esse discernimento, esse talento para discernir com lucidez, com dignidade e também essa parte da harmonização, da cortesia que podemos servir, né? Se servir ao próximo, servir à humanidade, servir ao universo, vem daí também com muita sabedoria, com muito equilíbrio, com muita harmonia, com clareza, firmeza. Muitos falam aí da honra, né? Com muita dignidade, né? Esse é o princípio, aquele princípio de clareza, de firmeza, de honra, de dignidade. Então, esse raio é onde nós descobrimos e estamos aí aptos, então, a todos esses princípios. Nós temos o raio magenta, que é uma cor bem um rosa, né? Tipo um rosa avermelhado, um rosa escuro, vamos dizer assim, mais escuro um pouquinho, que é a cor magenta. Este raio busca, aí sim, a dedicação que temos em relação à harmonia cósmica, que manifesta, então, a nossa própria integridade total do nosso ser, né? Da nossa posição que estamos aqui, nossa condição planetária. As qualidades divinas é também o equilíbrio, a harmonia, mas principalmente a segurança, a restauração, o ressurgimento, com entusiasmo daquilo que pretendemos ou daquilo que há necessidade de colocarmos, de vivenciarmos as nossas experiências aqui. Promovendo, então, essa integridade do seu ser com o eixo, né, o eixo central aí, isso que nós chamamos de céu e terra, né, essa ligação do céu com a terra, ou seja, do divino com o material, vamos colocar assim, do físico, do divino com o físico, né? Daí nasce, então, a nossa grande percepção em relação aos corpos sutis, né? Nós temos aí o raio dourado, que é o próximo raio que nós vamos falar agora, que é um raio que promove a consolidação da renovação dos votos de paz solar, ou seja, a paz com o universo, a integridade dessa paz que nós encontramos, é a verdadeira prosperidade e também o consolo que temos em relação ao cosmos, né? Sem meias medidas. Então, nós somos mais certeiros quanto às nossas ações e aquilo que também procuramos agir em relação, em detrimento, né? Ao universo, aos nossos semelhantes. As qualidades divinas é ter uma paz eterna, um conforto, uma pureza, mas principalmente a nossa calma interior, a abundância, a prosperidade também, e esse suprimento divino que nós temos em relação à nossa própria existência, a existência de nós todos aqui, né? Esse campo de ação que nós temos enquanto essa condição planetária que estamos vivenciando nesse momento. Nós temos o raio laranja, que este raio está bem relacionado com o contato, né, com o nosso propósito, com o nosso programa de vida, então, para essas experiências que estamos vivenciando aqui. Esse raio nos ajuda a entrar em contato com esse nosso propósito, com esse nosso programa de vida, com isso que planejamos, né, para realizar aqui para a nossa evolução. E também auxiliamos aí nos tratamentos da evolução dos nossos semelhantes que nos procuram aqui com as suas queixas, com os seus conflitos, e nós identificamos as causas, então, e tratamos também. São raios de tratamentos, né?
de identificações e tratamento. Então, nós usamos esses raios que nós estamos falando aqui para tratar as pessoas. Portanto, este raio traz a verdade de cada vez mais daquilo que se manifesta em nós. Nós temos aí o raio opalino, né, que é um azul clarinho, vamos colocar assim, e este raio nos ajuda a concluir, a realizar nossos objetivos e metas. É uma complementação, quando nós utilizamos o tratamento, para auxiliar, então, as pessoas a complementar, então, o que pode acontecer, o que poderá vir de melhor para ela, dentro daquilo que ela acredita, da própria existência dela, do próprio programa de vida que ela tem. Tem pessoas, inclusive, que chegam naquela consciência, né, a busca da consciência iluminada, a ascensão consciencial, né, a busca do novo, né, do novo começo, ou de um recomeço daqui em diante, né, de uma nova era dourada, né, para sua própria vida. Ou seja, uma nova era com uma transição planetária com melhores condições neste momento, né, e nessa condição planetária que estamos. Ter mais compreensão, né, não temer nada, não podemos temer nada, não ter medo das coisas, né? E então essa compreensão manifesta em nós e a humanidade então deseja essa totalidade, né? Essa totalidade divina, né? De ser o que nós somos. As qualidades divinas então elas estão ligadas aí, que são a própria transformação, né? A complementação que eu tive, o renascimento ou o recomeço, né? De um determinado momento, né, da nossa vida, esse percurso que nós temos, e também muitas vezes traz até um rejuvenescimento, né, para muitas pessoas que conseguem então compreender e rejuvenescer os potenciais que ela mesma tem aí em relação ao que ela vai passar na vida dela. Então, estes são os raios, né? Nós falamos aqui dos 12 raios. Esperamos aí ter colaborado mais uma vez. E se você gosta, né, desse assunto, se faz sentido para você, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para ser lembrado, curta aí. E mais uma vez, né, gratidão. E com certeza nós estamos aqui também para colaborar, mas também para aprender e compreender todo esse processo. Vamos compreendendo tudo isso junto e até uma próxima oportunidade.